Olá pessoal, aqui professor Cacildo Souza, língua portuguesa, para mais uma revisão dentro do projeto #ConectEnem. Hoje nós falaremos especificamente sobre variação linguística, um dos conteúdos mais exigidos e cobrados no Enem, historicamente. Nós fizemos as duas primeiras aulas 1 e 2 de linguagens com revisão geral. Na terceira, quarta e quinta aulas, nós trabalhamos conteúdos específicos e agora, nesta sexta aula, também trabalharemos um conteúdo específico. Nós esperamos que os conteúdos aqui trabalhados e as questões resolvidas sejam de bom uso e de bom aproveitamento por vocês durante os estudos, durante essa preparação para o Enem 2020. Em primeiro lugar, nós vamos entender o que é variação linguística. É importante sempre que nós tenhamos um destaque nos conceitos. A partir do conhecimento aos conceitos, você começa a entender os processos de determinados conteúdos. A variação linguística diz respeito, como o próprio nome indica, às diversas maneiras pelas quais a língua pode ser utilizada no seu dia a dia. As situações, as faixas etárias de quem usa essa língua, o grau de escolaridade, se você é oriundo de uma área urbana ou rural. Então, há várias, diversas, inúmeras situações que interferem na diversidade linguística e, consequentemente, na variação. Nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio e, ainda num só local, apresenta um sem número de diferenciações. Mas essas variedades de ordem geográfica, de ordem social e até individual, pois cada um procura utilizar o sistema idiomático da forma que melhor lhe exprime o gosto e o pensamento, não prejudicam a unidade superior da língua, nem a consciência que tem os que a falam diversamente de se servirem de um mesmo instrumento de comunicação, de manifestação e de emoção. Aí, Celso Cunha, autor de diversos livros e gramáticas também. O que se quer dizer com tudo isso que foi citado aqui? É que a língua é um organismo vivo. Então você não vai, por exemplo, visualizar um texto de 100 anos atrás e de cara, automaticamente, compreender aquele texto, porque ele diz respeito a um outro contexto, embora seja a mesma matriz, situações específicas de determinada época não se repetem atualmente. Sociedade, pessoas, até locais que se modificaram, né? Localizações geográficas, estados que não existiam ou municípios e passaram a existir, pessoas que se agruparam ali, vindas de outros locais, tudo isso interfere para que a nossa língua seja viva. E mesmo com tantas variações, com tantas possibilidades de uso, ela é uma língua só, um idioma só que se subdivide em várias outras formas. A variação linguística pode acontecer em diversos níveis. O nível, você tem a norma culta, você tem a linguagem coloquial, você tem as gírias, a linguagem técnica e por aí vai. O português, na sua, vamos dizer, no seu âmbito histórico, como eu dei o exemplo anteriormente, você se depara com um texto escrito décadas atrás, a maneira como se utilizava a língua era um pouco diferente. Então você tem que analisar a variação linguística de maneira muito abrangente. E como é que o Enem cobra essas questões? Também, como é que acontece isso, o processo? As questões de variação linguística tanto podem vir em forma de reflexão sobre a língua, como pode vir em forma de textos de determinadas variantes para que o candidato os identifique. Primeira questão que nós temos aqui, e vocês estão vendo, questão do Enem, todas as questões aqui trabalhadas foram veiculadas em Enem, em edições anteriores desse exame, é bem conhecida.
você tem um diálogo. Observem bem o que acontece nesse diálogo. Você tem dois personagens aí, que é o gerente e o cliente. Boa tarde, em que posso ajudá-lo? Estou interessado em financiamento para a compra de veículo. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Vocês percebem que a linguagem não é linear, do início ao fim? Observem a primeira parte. Observem a formalidade que ocorre na primeira parte. Por que que isso acontece? Porque, em princípio e a princípio, são duas expressões diferentes, você tem um gerente e um cliente que não se conhecem. Há uma relação aí mais formal. Um cliente ou um pretenso cliente que liga para o banco interessado num financiamento. Então a formalidade existe aí. A maneira como o gerente trata aquele cliente. Profissionalmente, não existe um vínculo afetivo, não existe intimidade aí. A partir do momento em que o cliente se identifica e diz que também é funcionário do banco, a linguagem muda completamente, porque esse vínculo passou a ser peça fundamental no diálogo. Julinho, é você, cara. Existe agora uma intimidade que não existia no início da conversa, já que não se sabia de quem se tratava. Aqui é a Helena, você tá em Brasília, pensei que você ainda tivesse na agência de Uberlândia, passa aqui pra gente conversar com calma. Então, primeira atitude aí do candidato seria identificar esses dois momentos na linguagem. Há dois momentos distintos. E a questão vai explorar justamente o motivo desses momentos existirem, o motivo de se mudar a maneira como se fala de uma hora para outra. Na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente, devido. Por isso que eu fiz essa introdução. Porque mesmo que você não percebesse essa alteração, o enunciado já traria sempre. Isso é importante, não só na área de linguagens, a gente conversa com diversos professores de outras áreas, por exemplo, os profissionais de matemática. Entender o enunciado é fundamental. Muitas vezes você sabe o conteúdo e não entende o enunciado. Você não tem como chegar à resposta. Então, isso se deu por quê? Nós já ventilamos. A adequação de sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade, iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco, o fato de ambos terem nascido em Uberlândia, o texto não fala sobre isso. No texto é perguntado se o Julinho ainda está na agência de Uberlândia. A intimidade forçada pelo cliente ao fornecer seu nome completo não foi forçado, foi perguntado e ele respondeu. Quando se perguntou aqui se ele era cliente do banco, ele respondeu apenas depois disso. Então, alternativas C e D já automaticamente descartadas. Você não pode perder tempo com essas alternativas. Ao seu interesse profissional em financiar o veículo de Júlio. O interesse profissional em financiar o veículo provocou a formalidade do início. Essa informalidade depois justamente sai do âmbito profissional. Entre A e B, está bem claro que a resposta é letra A. E por que é a letra A? A adequação da fala se deu justamente ao se perceber que se tratava de um amigo. Como era um amigo, a informalidade passou a vigorar na conversa e, portanto, resposta letra A. As situações informais tendem a ocorrer quando você tem uma intimidade com o ambiente, com o interlocutor, com todo o cenário que faz parte do processo comunicativo. Se há vínculo, se há intimidade, a informalidade naturalmente surge numa conversa. Isso seja
na modalidade escrita ou falada, ok? Então vamos para a questão número 2 agora. Questão número 2, nós temos aí um poema de Manuel Bandeira. Evocação do Recife. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo. Porque é ele que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. E aí você tinha uma continuação do poema, mas para efeitos da questão foi aproveitado até essa parte de Lusíada. Lusíada, luso, tem a ver com Portugal. Então, o que é que vocês entendem por esse poema? A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo na língua errada do povo. Ele diz na língua errada, ao mesmo tempo diz na língua certa. Por quê? O errado que se diz ser, aquilo que foge ao padrão, segundo o eu lírico, segundo, não é nem eu lírico porque o poema não é em primeira pessoa, mas segundo aí o narrador, você tem língua certa do povo em oposição à língua errada que se considera, porque é ele, o povo, que fala gostoso o português do Brasil. Então, a língua que é considerada errada acaba para as situações diárias sendo correta. Inclusive em variação linguística não é comum se falar em erro ou acerto. Em variação linguística você fala em adequação ou inadequação linguística conforme o contexto, conforme a situação. Ao passo que nós, aí sim vem para a primeira pessoa, mas do plural, o nós que ele fala, como ele era escritor, ele era poeta, o nós são as pessoas da elite linguística, assim, as pessoas que dominam, que produzem obras, vamos dizer, utilizando a beleza da língua. O que fazemos é macaquear. O que é que ele quer dizer com macaquear? É esse enfeitado, a coisa que não é natural. Você tem que se programar para empregar. E é isso que ele considera. Que o povo é que fala gostoso a língua portuguesa, o português do Brasil, ainda mais especificamente, enquanto que nós que fazemos parte da elite cultural, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada, ok? Segundo o poema de Manuel Bandeira, as variações linguísticas originárias das classes populares devem ser. Então, fica claro pelo poema e pelos conhecimentos prévios que você leva para a prova, porque você tem que juntar as coisas, né? Você leva para a prova uma bagagem. Lembre-se que o Enem cobra do candidato tudo que ele estudou na sua educação básica. O Enem não se restringe ao ensino médio ou a tampouco terceira série do ensino médio. O Enem cobra do candidato toda a sua bagagem de ensino básico. Então, quando você vai para uma prova, essa bagagem está ali. Mas você também leva conhecimento de mundo, informações extraescolares, porque muitos conhecimentos estão fora dos bancos escolares e quem faz o Enem tem que ter essa noção. Então, ao se deparar com a questão de variação linguística, além do conhecimento teórico, do conhecimento técnico, você tem que ter também esse conhecimento de mundo. Lembrar, conhecimento prévio é diferente de conhecimento de mundo. Conhecimento prévio é aquele que você já tem quando vai estudar um conteúdo e ele é pré-requisito para esse conteúdo. Mas o conhecimento de mundo, ele independe dos bancos escolares, mas o inclui. O conhecimento de mundo é geral, mas inclui o conhecimento também adquirido na escola. Sabendo disso, com certeza você não erraria essa questão, porque é uma questão que prima pelo bom senso. Como é que eu posso dizer que as variações linguísticas das classes populares, por exemplo, na letra A, devem ser satirizadas? Pois as várias formas de se falar o português no Brasil ferem a língua autêntica. Satirizadas nunca. Como é que eu posso dizer que podem ser questionadas? Pois o povo brasileiro esquece a sintaxe da língua portuguesa. Segundo o poema, não. Você até pode ter essa opinião, mas lembrem-se, nós estamos aqui analisando o poema. Então é conforme
o texto. Conforme o texto, não devem ser questionadas essas formas. Subestimadas, observem aí um conjunto satirizadas, questionadas, subestimadas, de adjetivos negativos. Então você vai descartando, pois o português gostoso de Portugal, ele não fala português gostoso de Portugal, ele fala do Brasil, deve ser a referência de correção linguística. Reconhecidas, pois a formação cultural brasileira é garantida por meio da fala do povo. É só olhar. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo. Então, a vida para ele acontecia de maneira prática pela língua do povo. Então, a formação cultural brasileira é garantida por meio da fala do povo. A letra E, reelaboradas, não também. Ter que reelaborar, o poema não defende isso. Essa questão era fácil, porque além do bom senso, você tem 4 alternativas com adjetivos negativos e apenas uma com adjetivo positivo. Então, isso é até meio que raciocínio lógico, como um colega meu, professor de matemática, costuma enfatizar. Vamos para a questão número 3. Questão número 3, questão número 2, resposta letra D, questão número 1, resposta letra A. Agora, terceira questão dessa revisão. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida. Aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma da língua em suas atividades escritas, que não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo do dos cordelistas. O dos editoriais dos jornais não é o mesmo do dos cadernos de cultura dos mesmos jornais ou dos seus colunistas. O que é que se quer dizer aqui? Ele começa fazendo uma reflexão. A escola precisa aceitar a mudança de língua como um fato. Mas, ao mesmo tempo, ele faz a reflexão. Significa que ela deve aceitar qualquer forma da língua? Não. Então, vamos ter cuidado no equilíbrio. Uma coisa é se reconhecer as variantes. Saber que a língua portuguesa se manifesta de modo distinto, dependendo-se dos contextos situacionais. Isso aí é fato. Outra coisa é usar isso como argumento para, vamos dizer, distorcer a língua. Não é isso que deve acontecer. Porque que acontece muitas vezes é esse extremismo. Ou você tem pessoas que defendem que a língua tem que ser fragmentada sem limites, o que seria muito ruim, porque você perderia a identidade dessa mesma língua. Ou as pessoas que acham que tem que ser tudo norma culta, o tempo todo, em todas as situações. Nenhuma coisa nem outra. E o texto fala justamente sobre isso. E fala na segunda parte que mesmo no português escrito você tem variações. O português escrito dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O dos jornais não é o mesmo dos cordelistas, dos cadernos de cultura. Então o que se quer dizer? Que a língua ela tem essas facetas. Ela é uma unidade como língua, como matriz, a língua portuguesa, mas ao mesmo tempo ela tem suas subdivisões no momento de seu emprego, exatamente em decorrência de diversos fatores sociais, culturais, históricos, situacionais, ok? Fica fácil, né? Depois dessa revisão no texto, dessa interpretação, Círio Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Então, se você não tivesse entendido nada do texto, o enunciado resume para você. Então eu vou ler todos os enunciados e não ler os textos. Não façam isso, porque você não sabe se naquela questão específica o enunciado vai resumir o texto. Cada questão tem uma maneira de elaboração, uma maneira específica de cobrar os conteúdos. Mas, se você lê o texto, alguma coisa fica, e você depois lê o enunciado, aí você complementa, e aí fica tudo muito mais claro, né? Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, a saber. Então, dominar a língua portuguesa implica, exige o quê? Descartar as marcas de informalidade do texto? Se você defende que não só existe
se não existe uma única forma de língua, você não pode descartar a informalidade, porque a informalidade faz parte da língua. Preservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla também não é assim. Se um texto é de circulação ampla e você é rigoroso no padrão, você não vai atingir as pessoas que você quer. Se a circulação é ampla, vai atingir o maior número possível de pessoas, precisa ser numa linguagem mais palatável, numa linguagem mais acessível. Moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico, não. O discurso jornalístico é específico para uma situação. Então, moldar a norma padrão por essa modalidade não seria o viável. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. Se você estuda variação linguística, essa frase cai como uma luva. Na hora em que você se depara com um tipo de declaração desse aí, você vai automaticamente escolher como resposta. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. Então, não existe apenas um português. Existe uma língua portuguesa que se manifesta de diversas formas, em diversas situações, em diversos contextos. Ok? Resposta é letra D novamente, questão número 3. A letra E é desprezar as formas da língua, muito parecida com a linguagem de algumas alternativas da questão anterior. Não é desprezar, não tem como você defender o desprezo a formas linguísticas se elas são eficazes na comunicação. Resposta da número 3, letra D. Observem, pessoal, dentro dessa nossa contextualização, não é exatamente uma aula, é uma resolução de questões e nós contextualizamos com o conteúdo envolvido nas questões. Observem a questão número 4. Percebam que as questões de variação linguística, elas seguem uma linha de raciocínio segundo a qual, se você o domina, você faz qualquer questão nesse conteúdo. Eu sei resolver uma questão de variação linguística e não sei resolver outra que também é de variação linguística. Muito dificilmente isso acontecerá, porque o raciocínio que você usa, o conhecimento que você ativa para resolver uma questão, serve para resolver outras naquele mesmo conteúdo, no caso de variação linguística. Eu gostava muito de passear, sair com minhas colegas, brincar na porta de casa de vôlei, andar de patins, bicicleta. Quando eu levava um tombo ou outro, eu era a palhaça da turma. Eu acho que foi uma das fases mais, assim, gostosas da minha vida, foi essa fase de 15, dos meus 13 aos 17 anos. Observem a quantidade de ocorrências do sinal de reticências. Isso não é por acaso. Quando se escreve, você tem uma linearidade, porque você revisa o texto, você tem a possibilidade de revisar. Então, o que aparece escrito, dificilmente foi escrito de uma vez daquela maneira. Aquilo já foi editado diversas vezes. Na hora de falar, não. Você vai, você raciocina, você interrompe. E nós temos essas pausas, que é uma maneira de você se situar no raciocínio. Eu mesmo dando aula aqui, de vez em quando eu faço. Eu penso, eu fico escolhendo alguma palavra para não dizer a palavra inadequada. Isso acontece na linguagem falada. É o que nós temos aqui, essa transcrição, um aspecto da composição estrutural que caracteriza o relato pessoal de APS, que é as iniciais da pessoa, como modalidade falada da língua modalidade falada, modalidade oral, são modalidades diversas à modalidade escrita. Então, não temos como comparar a língua falada com a língua escrita em relação à sua composição, à sua estrutura. A língua é a mesma, mas o modo, eu utilizo o aparelho fonador, eu utilizo o raciocínio, é simultâneo, é como se eu estivesse fazendo um download, as palavras vão saindo conforme eu raciocino, eu não posso comparar com a modalidade escrita. Então, o que é que caracteriza essa fala? Eu já disse no início.
eu não vou nem fazer maiores observações. Não é a presença de frases incompreensíveis porque você compreende tudo. Não é a ausência de elementos promotores de coesão, porque a coesão para essa situação está muito boa. Não é a realização do plural conforme as regras da tradição gramatical, porque isso não acontece nesse texto. Acontece justamente o contrário. Esse texto não está na modalidade padrão da língua. Vocabulário regional desconhecido em outras variedades do português. Não existe regionalismo aí. Sobra a letra A. Então, mais uma ocorrência de letra A. Duas questões com alternativas A, duas questões com alternativa D. Predomínio de linguagem informal entrecortada por pausas. A linguagem falada tende a ser mais informal. É claro que o aspecto da formalidade, as variantes independem de a modalidade ser escrita ou falada. Mas quando se fala, há uma tendência a se usar a informalidade porque é uma maneira mais prática de você ser compreendido. Então, o informal está mais ligado à linguagem oral, mas não quer dizer que seja exclusivo. Eu posso ter linguagem formal e informal na oralidade, linguagem formal e informal na modalidade escrita. Mas aqui, a informalidade predominou com esse corte, essas pausas que vocês observaram, muito peculiares à língua oral, ok? Letra A é a resposta. Questão número 5. Quando vou a São Paulo, ando na rua ou vou ao mercado, apuro o ouvido. Não espero só o sotaque geral dos nordestinos onipresentes, mas para conferir a pronúncia de cada um. Os paulistas pensam que todo nordestino fala igual. Contudo, as variações são mais numerosas que as notas de uma escala musical. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí têm no falar de seus nativos muito mais variantes do que se imagina. E a gente se goza um dos outros, imita o vizinho e todo mundo ri, porque parece impossível que um praiano de beira-mar não chegue sequer perto de um sertanejo de Quixeramobim. O pessoal do Cariri, então, até se orgulha do falar deles. Tem uns T's doces, quase um tchê. Já nós, ásperos sertanejos, fazemos um duro ao ou el de todos os terminais em al ou el. Carnaval, Raquel. Já os paraibanos trocam o L pelo R. José Américo só me chamava afetuosamente de Raquel. Raquel de Queiroz, fazendo uma reflexão interessante sobre os falares dos nordestinos. Nós costumamos ouvir de pessoas de outros estados que falamos realmente, todos nós falamos de maneira igual, e não é verdade. O Nordeste tem 9 estados. Muitas vezes nos consideram como se fôssemos um único estado. E aí ela faz as observações que ela percebe nesses falantes, com esses falantes do Nordeste em seus respectivos estados. Então, a análise que Raquel de Queiroz faz, abordando as características regionais, essas características regionais a que elas se referem, se manifestam de que modo? Letra A, na fonologia. Letra B, no uso do léxico. Letra C, no grau de formalidade. Letra D, na organização sintética. E letra E, na estruturação morfológica. Apesar de ser uma questão original, esse sintético aí é sintático. Na hora de fazer a cópia, né, o copiar, colar, isso é um erro aí um erro de edição. Então, seria a organização sintática, ok? Que tem a ver com sintaxe. Sintético tem a ver com sintetizar, com resumir. Mas se vocês observarem, a análise que Raquel de Queiroz faz é em relação à pronúncia. Se é em relação à pronúncia, não temos o que discutir. Manifestam-se na fonologia. Então, fonologia, fono, som, sonoridade, não temos nem o que discutir, ok? Resposta, letra A. A questão número 6, que é a última desta revisão, questão número 6, da revisão número 6 de língua portuguesa, também é um texto de um poeta.
de Carlos Drummond de Andrade. O nome do texto, o nome do poema, Aula de Português. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras. Sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe. E vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática, esquipáticas, atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada do namoro com a prima. O português são dois, o outro, mistério. Observe a análise aí que o poeta faz. Em dois momentos, ele divide esse poema. Quando ele faz a análise da língua como um elemento mais formal, ele faz isso de modo formal. E quando ele faz a análise da língua como um elemento mais informal, ele também procede de modo informal. Então isso é uma metalinguagem. É explicar uma coisa usando aquela mesma coisa. Quando ele diz a linguagem na ponta da língua tão fácil de falar, ele está se referindo à língua coloquial. E ele usa a linguagem coloquial para se referir à língua coloquial. Já quando ele fala da linguagem mais formal, ele consegue ser mais formal. Por isso que Drummond é brilhante aí. A linguagem na superfície estrelada de letras. Sabe lá o que quer dizer? Superfície estrelada de letras. Algo extremamente, quase inacessível, né? Extremamente formal, culto. O professor Carlos Góes, ele é quem sabe, vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Já voltou para o momento formal. Figuras de gramática esquipáticas. Esquipáticas são esquisitas, né? Atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Então ele usa a linguagem formal quando diz que a língua portuguesa tem o seu lado formal e que essas figuras aturdem-no, sequestram-no. Ele diz, já esqueci a língua em que comia e que pedia para ir lá fora. Ele agora está se referindo à língua informal, à linguagem coloquial. E aí ele usa a linguagem coloquial para fazer essa referência. Por isso que é tão interessante esse poema. Em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada do namoro com a prima. Tudo informal aí. O português são dois. Ele resume. Existe o português formal e o português informal. Ele diz o outro, mistério. O outro é o português mais culto, o português mais inacessível, que é um mistério. Que, no caso aí, constitui um elemento muito mais difícil de compreender do que as formas coloquiais, as formas do dia a dia que nós utilizamos. Explorando a função emotiva da linguagem, uma questão de variação linguística que engloba funções da linguagem, o poeta expressa o contraste entre marcas de variação do uso da linguagem em situações formais e informais, diferentes regiões do país, escolas literárias distintas, textos técnicos e poéticos e diferentes épocas. Todas essas frases aí representam uma variante. Diferentes épocas, português histórico, textos técnicos e poéticos, então a variante técnica, variante poética, escolas literárias distintas, é o texto na modalidade literária, existe o texto literário e o texto não literário, diferentes regiões do país, regionalismo ou variação geográfica, e você tem situações formais e informais, mais uma letra A. O que o autor do texto faz é expressar o contraste, expressar a oposição existente entre as situações formais e situações informais no uso da língua portuguesa do Brasil. Esperamos que vocês tenham obtido conhecimento nesta aula, conhecimento de variação linguística, que é um conteúdo extremamente importante para a prova do Enem. Nós desejamos que vocês todos fiquem bem, que vocês aproveitem as aulas, já são inúmeras aulas publicadas, e que vocês, nas dúvidas, comentem aí no vídeo do YouTube, no canal da Nona Direc. Um grande abraço e até a próxima revisão
de língua portuguesa dentro do projeto #ConectEnem para a prova de 2020.